Imagine que você está trabalhando num projeto de uma cabana e quer documentar a evolução do seu projeto para mostrar para o cliente, por exemplo. O nosso projeto tem ainda algumas características interessantes, por exemplo, colocação de parede cega, de um deck de madeira, uma estrutura de telhado e tal. Tudo faz parte de uma elaboração que você está trabalhando. Agora, digamos que eu quisesse fazer a montagem de uma prancha de impressão que contivesse uma série de vistas, além da planta baixa, uma elevação, uma fachada, etc. Essas informações, elas têm utilidade no longo prazo, quando se trabalha com DataCAD. Por exemplo, nas vistas fixas eu criei uma planta, eu tenho uma elevação frontal também, e eu coloquei também numa vista fixa o selo e a margem. Agora vamos imaginar que eu quisesse montar a prancha de impressão. Eu vou lá no menu Imprimir, vou escolher uma folha, folha 1, entro na opção Multilayout. Primeira providência nesse caso é usar a opção das vistas fixas, vou trazê-las para que me ajudem a fazer a montagem da prancha de múltiplas escalas. Então eu vou ativar uma condição aqui que só existe agora na versão X3, que é de vinculação entre cada uma dessas vistas fixas que estão aqui com o layout de plotagem, uma vinculação automática. De modo que se eu fizer uma alteração qualquer nos elementos do meu desenho, eles automaticamente vão refletir no layout de impressão. Então, digamos que a primeira vista fixa que eu vou trazer é a do selo e da margem. Quando eu trago o selo e a margem, observe que ele está ocupando o tamanho quase exato aqui. Assim eu vou ligar a opção F4, salto às divisões, e clico no centro do meu desenho. Observe que ele ficou perfeitamente enquadrado, o desenho da margem com o selo aqui do lado. E o nome do novo detalhe é o próprio nome da vista fixa que estava lá posicionada. Eu só tenho que confirmar com Enter. A seguir, vou buscar a planta. Agora, eu vou desligar a condição de salto às divisões para poder liberar o posicionamento da minha vista em planta. Observe o detalhe aqui embaixo. A escala para esse detalhe é agora 1/50. Então, vou posicionar nesse ponto aqui. Novamente, o nome do novo detalhe ele sugere o mesmo nome da vista fixa que ali estava. Confirmei. Vou buscar agora a elevação frontal. Quando trouxer a elevação frontal, ela vai ficar posicionada aqui. Novamente, o nome, elevação, é o nome sugerido pela vista fixa. Vou voltar para o menu anterior e vou lá na vista prévia, imprimir, para conferir o resultado do nosso desenho. Observe. Aqui está a prancha, exatamente como a gente fez de montagem. Vou me aproximar aqui e vou caminhar para até me aproximar da vista em elevação. Observe que a vista em elevação representa uma apreciação vetorial do desenho, de modo que todos os elementos que têm existência física, eles aparecem independentemente de estarem na frente ou atrás. Agora eu vou mostrar uma coisa que é muito interessante na versão 13, que me permite fazer um trabalho de apoio valioso. Assim, eu vou sair fora dessa prévia, vou voltar para a minha vista normal de desenho vetorial e vou lá no gerenciador de layers. O gerenciador de layers me permite criar aqui, vou adicionar uma layer e vou chamá-la de XREF, sendo de arquivos de referência, elevação. Minha intenção nesse caso, vou tornar essa layer corrente, XREF elevação, é inserir uma cópia desse mesmo arquivo aqui dentro e vou fazer com que esse arquivo tenha apenas a representação do desenho daquela elevação frontal. Só que vou fazer uma operação que eu vou mostrar para você agora. Então vou lá no menu Inserir, Autorreferenciar, ou seja, eu vou trazer uma cópia do mesmo arquivo para dentro dele. E vou colocá-la aqui, ó. Vou me afastar um pouquinho.
só para ficar fora da ação. Como isso aqui, se eu identificar, isso aqui é o selo e a margem. É um símbolo componente da selo e a margem. Isso aqui também. Isso daqui não é um símbolo, é um arquivo externo de referência. Assim, se eu tenho um arquivo de referência, basta que eu dê 2 cliques nele para se abrir o gerenciador de arquivos de referência. O arquivo de referência, eu quero que ele me mostre a elevação frontal, a vista fixa de elevação frontal. Ele faz a ligação de todos os layers correspondentes aqui, ó. Ok. E mais, eu vou deixar ativado apenas essa layer daqui, que é a layer XREF elevação. E mais ainda, vou posicionar o observador numa vista frontal. Enquadrei a tela e vou lá no menu Vistas Fixas, criar uma vista fixa chamada XREF elevação frontal. Pronto, criei uma nova vista fixa chamada XREF elevação total. Se usar o menu de identificação, eu dou um clique aqui e vou ver que na verdade isso é um arquivo externo de referência. No momento em que eu tenho um arquivo externo de referência, eu posso usar a tecla Ctrl e o botão da direita do mouse e abrir um menu. Esse menu oferece algumas opções aqui como arquivo de referência. E uma delas aqui eu quero fazer agora é esconder linhas. Nesse momento, uma mensagem aqui embaixo diz: por favor espere que ele está processando um arquivo de referência chamado 3D-DEC-X3. Aí está, terminada a imagem de calcular. Se eu for agora no menu identificar, vou dar um clique aqui, ele vai aparecer agora como um símbolo. Isso quer dizer que nós, a partir desse momento, temos uma informação que tem diferença em relação àquela anterior, e eu vou mostrar agora para você como é que isso vai se processar. Vou para o menu Imprimir, escolho a folha 1, vou para o múltiplo Layout, e agora eu posso buscar na vista fixa aquela que acabei de definir, chamada XREF elevação frontal. Vou buscá-la e ela vai ser posicionada aqui, vou colocar aqui mais ao lado, que é para a gente poder comparar o resultado das duas. O nome, novamente, foi sugerido, é o próprio nome da vista fixa. Vou confirmar, volto para o menu anterior e vamos ver na prévia de impressão qual a diferença entre essas duas imagens. Observe, enquanto aqui, por exemplo, a parede era enxergada como se tivesse transparente, aqui ela está lá atrás dos elementos e o restante está calculado como sendo uma vista em elevação com todos os detalhes. Mas isso ainda não é tudo. Vou mostrar para você agora como que se pode modificar esse processo. Agora eu vou voltar para as vistas fixas, arquivo de referência elevação frontal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão da direita, como isso é um símbolo, observe. Vou buscar a ferramenta do símbolo e vou editar esse símbolo. Então eu posso colocar, por exemplo, um elemento adicional aqui, como um texto. Vou lá no menu Textos. Primeira definição que eu tenho que fazer é a escala de plotagem, 1:50. Vou ajustar a opção Trava Tamanho e vou escolher o tamanho do meu texto. Vou colocá-lo como 0,7 centímetros ou 7 milímetros. E vou escolher uma cor, por exemplo, essa cor magenta, e vou colocar aqui embaixo, ó, elevação frontal da cabana. Como eu estou manejando nesse momento, observe ali o sinal DSF, é um símbolo. Vou sair fora e vou salvar esse símbolo. Agora imediatamente vou lá para o menu de imprimir, buscar a prancha, número 1, olha o que aconteceu. Apareceu aqui exatamente no multi-layout a minha vista em elevação, já com a denominação que foi criada. Você pode notar e comparar com essa vista da esquerda, em que eu tenho uma vista em elevação simples, vetorial, e aqui na direita eu tenho a vista já com o acabamento realizado.